Oi, gente, sejam bem-vindos à leitura comentada de Quincas Borba. A leitura comentada é esse projeto em que a gente vai lendo junto, eu vou lendo com você, linha por linha, te explicando o vocabulário, as referências intertextuais, os elementos filosóficos, aquilo que faz com que a obra de Machado de Assis seja essa obra tão instigante, tão complexa e tão interessante. No primeiro vídeo, a gente leu os 3 primeiros capítulos, então agora a gente vai começar com o capítulo 4. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. O narrador está fazendo aquela pausa para lembrar de quando esse personagem foi criado no universo compartilhado Machado de Assis, que foi em Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele aparece em 2 fases da vida do Brás Cubas. Uma é quando eles são crianças e eles estudavam juntos, e o Quincas Borba tinha as melhores roupas da escola, com botões dourados, ele ia sempre muito bem produzido, muito bem apresentado para as aulas na escola. E a outra é com eles adultos, quando o Brás o encontra como esse mendigo e depois esse herdeiro inopinado. Essa palavra significa inesperado. Então, ele aparece primeiro como mendigo que surrupia um relógio do Brás Cubas, mas depois ele recebe essa herança inesperada e aí ele restitui o relógio, não o mesmo, mas um de valor parecido, bastante semelhante, e se reaproxima de Brás agora na condição de um filósofo. Ele se apresenta como um filósofo, criador de um sistema filosófico. Mais para frente a gente vai saber mais sobre esse sistema filosófico do Quincas Borba. Mas eu quero te chamar a atenção também aqui para uma construção que Machado trouxe, que foi a primeira, náufrago da existência. Ela tem, gente, uma carga tão negativa sobre a vida, né? Uma visão tão pessimista. A vida é um evento trágico da qual você é um sobrevivente. E você, como esse sobrevivente, você fica ali perdido, sem rumo. O náufrago, ele costuma ir parar em terras desconhecidas, né? Ele costuma ter essa situação em que ele não tem exatamente para onde ir, ele vai parar num lugar onde ele não gostaria de estar, né? Então, olha só a visão de Machado a respeito da vida nessa simples caracterização, a primeira que ele deu aqui do Quincas Borba. Aqui o tens agora em Barbacena, então esse momento da história não se passa no Rio. Esse momento em que a gente está tendo essa contextualização aqui da história, a gente está em Minas Gerais. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida. Ela tinha poucos recursos, mas tão acanhada que os suspiros do namorado ficavam sem eco. Então ela não dá retorno para ele, ela não responde do mesmo jeito, com a mesma efusividade de sentimentos, esse enamoramento do Quincas Borba. Chamava-se Maria da Piedade. Um irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-los. Piedade resistiu, um pleuris a levou. Ela teve uma inflamação no corpo e foi isso que terminou vitimando. A gente pode imaginar que talvez fosse uma inflamação ali na pleura, mas a palavra pleuris em si ela vai significar inflamação, tá? Foi esse trechozinho de romance que ligou os 2 homens. Saberia Rubião que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice que um médico supôs a Charlie? De novo aqui uma referência a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai ter um momento em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o Quincas Borba está doente, que o Brás chama um médico e o médico vai diagnosticar que o Quincas Borba está doido. Ele tem esse grãozinho de sandice. E o Brás, lá no final da narrativa, ele vai falar da semidemência do Quincas Borba, sua quase total loucura. Não é uma total demência, segundo o raciocínio ali, a caracterização do Brás Cubas, mas ele é um semidemente, ele é praticamente um louco. Seguramente não. Então, o narrador está descartando aqui, olha, o Quincas Borba, ele teve essa questão aí, mas o Rubião não está desconfiando disso. Ele seguramente não estava ali encontrando esse grãozinho de sandice que o médico lá do nosso outro livro diagnosticou. Tinha-o por homem esquisito. Todavia, certo que o grãozinho não se despegou
do cérebro de Quincas Borba, nem antes, nem depois da moléstia que lentamente o comeu. Quincas Borba tivera ali alguns parentes, mortos já agora em 1867. O último foi o tio que o deixou por herdeiro de seus bens. Rubião ficou sendo o único amigo do filósofo. Regia, então, uma escola de meninos que fechou para tratar do enfermo. Antes de professor, metera ombros a algumas empresas que foram a pique. E aí vejam uma coisa interessante. Antes de professor, metera ombros a algumas empresas que foram a pique. O que está sendo dito aqui sobre o Rubião? Que ele não era professor de vocação, não foi a primeira coisa que ele foi fazer da vida. Ele tentou, ele meteu o ombro, ele se esforçou ali, ele forçou uma posição para ser um empresário, para ter ali alguns investimentos. Mas isso foi a pique, afundou. E olha que ele começou esse capítulo falando que o Quincas Borba é um náufrago da existência. O Rubião, quando Quincas Borba o encontrou, era um náufrago da existência, se recuperando, porque ele foi parar nesse lugar como professor, não era o que ele queria as suas empresas que foram a pique, que afundaram. Então ele é esse náufrago sobrevivente das suas empresas que não deram certo. Durou o cargo de enfermeiro mais de 5 meses, perto de 6. Era real o desvelo de Rubião, paciente, risonho, múltiplo, ouvindo as ordens do médico, dando os remédios às horas marcadas, saindo a passeio com o doente, sem esquecer nada, nem o serviço da casa, nem a leitura dos jornais, logo que chegava a mala da corte ou a de Ouro Preto. Então, eles recebem jornais da corte de Ouro Preto, nas cidades maiores e mais relevantes politicamente do que Barbacena. E o narrador está assegurando aqui, gente, que o cuidado, a dedicação era bastante real. Isso não significa que ela fosse desinteressada, tá? Só que ele, quando está ali cuidando, ele está cuidando com afinco. Tu és bom, Rubião, suspirava Quincas Borba. Grande façanha, como se você fosse mal. A opinião ostensiva do médico era que a doença do Quincas Borba iria saindo devagar. Um dia, o nosso Rubião, acompanhando o médico até a porta da rua, perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado do amigo. Ouviu que estava perdido, completamente perdido, mas que o fosse animando. Para que tornar-lhe a morte mais aflitiva pela certeza? Lá isso não, atalhou o Rubião. Para ele, morrer é negócio fácil. Nunca leu um livro que ele escreveu há anos, não sei que negócio de filosofia? Não, mas filosofia é uma coisa e morrer de verdade é outra. Adeus. Olha só essa frase desse médico no final do capítulo 4, né? A filosofia é uma coisa, morrer de verdade é outra. Quincas Borba pode ter várias teorias em que ele encara a morte com muita naturalidade, mas uma coisa é você teorizar sobre a morte e a outra coisa é você perceber que os seus dias estão contados e que o seu fim está chegando. Capítulo 5. Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba. Um cão, um bonito cão, meio tamanho, pela cor de chumbo malhado de preto. Quincas Borba levava-o para toda parte. Dormiam no mesmo quarto. De manhã, era o cão que acordava o senhor, trepando ao leito onde trocavam as primeiras saudações. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome, mas explicava-o por 2 motivos, um doutrinário, outro particular. Então, lembram que lá no primeiro capítulo, o Rubião pergunta para o empregado dele, como é que está o Quincas Borba, vou lá soltá-lo? Ele está falando do Quincas Borba, o cachorro, do Quincas Borba, o filósofo. Desde que Humanitas, segundo a minha doutrina, é o princípio da vida e reside em toda parte, existe também no cão, e esse pode assim receber um nome de gente, seja cristão ou muçulmano. Então, qual é a primeira justificativa do Quincas Borba para dar o seu próprio nome ao cachorro? Vejam que é uma justificativa bem disparatada. Então, assim, olha, a vida, essa essência da vida,
É quase que uma filosofia ali pré-socrática, tá? Existe uma essência da vida que está em todos os seres, inclusive no cão. E aí, isso me autoriza a colocar qualquer nome de gente nele, seja o nome de um cristão ou de um muçulmano. O que tem uma coisa a ver com a outra? Nada. Absolutamente nada. É uma jogada irônica do Machado. O Quincas Borba é doido. Ele não regula bem da cabeça. Então, ele cria argumentos que não são lógicos, em que ele se desvia de uma coisa com a outra, jurando que está dando uma justificativa plausível, coerente, e não está. Ok? Vamos prosseguir. Bem, mas por que não lhe deu antes o nome de Bernardo? Disse Rubião com um pensamento em um rival político da localidade. Então, olha só, para Rubião, você colocar um nome de gente num cachorro é uma forma de você desprezar a pessoa, reduzi-la a uma característica animalizada. Para o Quincas Borba, não, porque ele colocou o próprio nome. Ele está se auto-homenageando ao colocar esse nome no cachorro. Mas ele não admite que é auto-homenagem. O que ele diz é que tanto faz, porque a essência da vida está em todas as coisas, então tanto faz eu colocar um nome de gente no cachorro, que isso é porque a vida é a mesma nos seres humanos e nos animais. Seria tão mais prático dizer não, porque eu quero, o cachorro é meu e eu dou para ele o nome que eu quiser. Essa sim é uma justificativa coerente, né? Mas vamos continuar. Esse agora é o motivo particular. Se eu morrer antes, como presumo, sobreviverei no nome do meu bom cachorro. Riste, não? Então ele está dizendo, você está rindo, né? Rubião fez um gesto negativo. Pois devias rir, meu querido, porque a imortalidade é o meu lote, ou o meu dote, ou como melhor nome haja. Viverei perpetuamente no meu grande livro. Os que, porém, não souberem ler, chamarão Quincas Borba ao cachorro. E o cão, ouvindo o nome, correu à cama. Quincas Borba, comovido, olhou para Quincas Borba. Meu pobre amigo, meu bom amigo, meu único amigo. Olha o outro motivo, muito mais próximo aí do que a gente pode entender como uma justificativa plausível. O Quincas Borba, ele é vaidoso. Ele quer que as pessoas conheçam seu nome. Então, como ele sente que ele já não vai viver muito mais tempo e o cachorro vai sobreviver a ele, as pessoas ainda vão falar o nome dele quando chamarem o cachorro pelo nome. Tem uma ironia também aqui no seguinte, o Quincas Borba não tem filhos, assim como o Brás Cubas não tem filhos. E uma das coisas que era muito comum na época eram os pais passarem o nome para os filhos, batizarem os filhos com o seu nome, com uma continuidade sua. E aí você tem uma grande ironia, o Quincas Borba não vai ter continuidade, ele não teve filhos. Então ele usa esse expediente para tentar propagar o seu nome, o livro e o cachorro. O único, Rubião não gostou dessa história de que o cachorro é o único amigo dele. Desculpa-me. Tu também o és, bem sei, e agradeço-te muito. Mas a um doente perdoa-se tudo. Talvez esteja começando meu delírio. Deixa ver o espelho. Rubião deu-lhe o espelho. O doente contemplou por alguns segundos a cara magra, o olhar febril com que descobria os subúrbios da morte, para onde caminhava a passo lento, mas seguro. Depois, com um sorriso pálido e irônico. Antes a gente ir para a fala dele, gente, olha só essa construção. Descobria os subúrbios da morte. Os subúrbios são os bairros mais afastados, na periferia. Então é como se ele estivesse ali cercando a morte, como se ela fosse uma cidade. Ali na periferia da morte, mas ele está caminhando em direção à morte, em direção ao centro dessa cidade. A passo lento, mais seguro. Então, assim, é inevitável a morte dele. Ela vai acontecer bem aos pouquinhos, mas ela é inevitável. Agora, assim, depois com um sorriso pálido e irônico. Tudo que está cá fora corresponde ao que sinto cá dentro. Vou morrer, meu caro Rubião. Não gesticules, vou morrer. E que é morrer para ficares assim espantado?
Sei que você tem umas filosofias, mas falemos do jantar, que há de ser hoje. Quincas Borba sentou-se na cama, deixando pender as pernas, cuja extraordinária magreza se adivinhava por fora das calças. Que é? Que quer? Acudiu Rubião, né? Ele está tentando levantar, Rubião correu lá. O que é? O que é que você quer? Não se levante, deixa que eu vou lá e resolvo. Nada, respondeu o enfermo sorrindo. Umas filosofias. Com que desdém me dizes isso? Repete. Anda, quero ouvir outra vez. Umas filosofias. Mas não é por desdém. Pois eu tenho capacidade para desdenhar de filosofias? Digo só que você pode crer que a morte não vale nada porque terá razões, princípios. Quincas Borba procurou com os pés as chinelas. Rubião chegou-lhes, né? Ele foi lá e ajudou ele a se calçar. Ele calçou-as e pôs a andar para esticar as pernas. Afagou o cão e acendeu um cigarro. Rubião quis que se agasalhasse e trouxe-lhe um fraque, um colete, um chambre, um capote, à escolha. É um momento bajulação ali do Rubião, né? Porque ele pega tudo que ele vê pela frente para o Quincas Borba escolher, inclusive um fraque, que é uma roupa de gala para festas muito chiques. Quincas Borba recusou-os com um gesto. Tinha outro ar agora. Os olhos metidos para dentro viam pensar o cérebro. Depois de muitos passos, parou por alguns segundos diante de Rubião. Os olhos metidos para dentro viam pensar o cérebro. É como se nesse ensimesmamento que o Quincas Borba entrou, é como se os olhos dele tivessem se voltado para a parte de dentro da cabeça dele e tivesse ali contemplando o cérebro a pensar, a funcionar. E aí ele vai se virar para Rubião para fazer o quê? Paramos num cliffhanger. Paramos num cliffhanger na leitura e aqui também na nossa leitura comentada. O próximo capítulo tem ideias importantíssimas dessa obra e é importante que a gente veja ele com bastante cuidado. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Boa leitura, um beijo, até a próxima.